conosco que está aqui no templo, com você que está aí na sua casa. Amém? Podem se assentar, irmãos. Abra a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10, verso de número 12. Quando o nosso pastor estendeu o convite a mim, eu já fui buscando a Deus o que o Senhor queria que eu falasse conosco nessa Santa Ceia. E vinha sempre no meu coração, né? O que Deus espera de nós. E aí, no decorrer do mês, o Espírito Santo foi ministrando ao meu espírito, ao meu coração, e aí me levou a essa passagem de Deuteronômio, capítulo 10, verso de número 12, até o 13. Amém? Eu vou estar lendo na Bíblia, nova versão transformadora. Então, não vai estranhar. Pode ser diferente da sua Bíblia aí, ou diferente da NVI, que está aqui, tá? Diz assim a palavra. Agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de você? Aqui é Moisés falando com o povo, tá? Então, ele fez essa pergunta para o povo e ele já vai trazer a resposta. Somente que você tema o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele, e que ame e sirva o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Obedeça sempre aos mandamentos e decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade, por estar aqui nesta manhã. Mas eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o teu sangue seja sobre a minha vida, me purificando de todo o pecado, de toda obra morta, e que em nome de Jesus, pela tua bondade e misericórdia, eu possa ser canal de bênção na vida dos meus irmãos, nesse culto, que não é diferente dos demais, mas é especial, porque nos assentaremos à mesa do Senhor, Pai. Então, me usa nessa noite para ser canal abençoador na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. O que Deus espera de nós, né? Todo mundo sabe que Deuteronômio é um livro das repetições. Tudo aquilo que Moisés já havia falado com o povo, né? Desde Êxodo, ele vem e faz uma repetição no capítulo 10 de Deuteronômio. E aí ele faz a pergunta e ele mesmo responde para o povo o que Deus esperava do povo. E é o mesmo que Deus espera de nós. Nós sabemos que Deus nos salvou para que nós vai de fruto, né? Fruto de transformação e fruto de almas, né? Nós sabemos disso. Mas nesta manhã eu vou falar de algo que é o que está, se nós entrarmos dentro disso que Moisés falou, essas demais coisas que a gente tem aprendido, vai acontecer naturalmente na nossa vida. Então, o que Deus espera de nós? Primeiramente, que nós temamos a Deus. Que nós venhamos temer a Deus, reverenciar a Deus como a pessoa que Ele é. A pessoa soberana, reconhecer quem Ele é. Porque a gente, muitas vezes, na maioria, a gente reverencia homens, reverencia mulheres, mas não damos a Deus a reverência que Ele é digno de ter. Nós tememos a homens, tememos a mulheres, tememos a ameaças, mas muitas vezes não temos o temor que Deus é digno de ter. E aqui Moisés está falando para o povo, que é isso que Deus quer, que nós venhamos a temê-lo. Eu gostaria que colocasse aqui para mim, quem está aí na mídia, colocasse Provérbios 19, 23. Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida, dá segurança e proteção contra o mal. Quando nós buscamos esse temor, ali a palavra de Deus diz que nos conduz à vida. A vida de abundância que o próprio Jesus fala em João, que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E aqui Moisés está orientando o povo a isso,
Primeira coisa, a temer a Deus, a reverenciar a Deus, porque esse temor, quando fala o que Deus espera de nós, nós achamos que Deus, com aquilo que nós fazemos, Deus vai receber algo. Não, o que Deus espera de nós é somente para o nosso bem. É diferente de nós quando esperamos algo de outra pessoa. Quando você espera ir ao médico, você espera que aquele médico, né, Rose, seja um bom médico, te atenda bem, te examine, te dê atenção, não é? Mas Deus, quando espera algo de nós, é somente para o nosso benefício. Porque eu e você, quando nós obedecemos, reverenciamos a Deus, somente nós temos benefícios. E aqui em Provérbios já está dizendo, conduz a vida, a segurança e a proteção que vem do próprio Deus para nós. Coloca Eclesiastes para mim, Gá. Eclesiastes 12:3. Eclesiastes 12:3. Lembre-se dele antes que suas pernas... Não, 12:13, filho, eu falei errado. 12:13. Isso. Aqui termina o meu relato, Salomão falando. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Não é só dever do pastor titular, não é só dever dos pastores auxiliares, não é só dever da liderança, é dever de todo aquele que entregou a vida para Jesus, para que ele fosse o Senhor e o Salvador. Às vezes a gente olha para quem está lá fora, mas é nós que estamos aqui dentro que Deus trata. Ali Moisés estava falando com o povo de Israel, o povo de Deus. No meio deles tinha estrangeiros? Tinha, mas a palavra era diretamente para o povo de Israel. Então, ali Moisés fala, a primeira coisa, temer a Deus, reverenciar a Deus pela pessoa que Ele é. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas, vai em um show, vai num estádio de futebol, reverenciar o time, não mede esforço, não mede para pagar o ingresso, corre até risco nesse lugar, mas a nossa atitude para com Deus muitas vezes deixa a desejar. Não fazemos para Ele a metade do que fazemos para o time de futebol que nós torcemos. Ou talvez o cantor que a gente goste, a gente não faz o sacrifício que fazemos para Deus, que tem que ser para Deus. Segunda coisa que Moisés fala, andar em todos os seus caminhos. Ou seja, o que é andar em todos os seus caminhos? É buscar a graça de Deus através do Espírito Santo, para ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Nós ouvimos quando o apóstolo Paulo fala, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porque Paulo sabia que não era fácil obedecer. Em Romanos ele diz que o bem que ele queria, ele não fazia, mas o mal já estava nele. Ou seja, para viver de acordo com a vontade de Deus, não é algo fácil, porque não é pela nossa força, mas é pela graça e do Espírito de Deus que está em nós. Então, buscar viver de acordo com a vontade de Deus, é isso que é andar em todos os seus caminhos. Gá, coloca para mim, por favor, Salmo 119, verso de 101. Salmo 119, verso 101. Recuso-me a andar em todo o caminho mau. Olha o que o salmista fala, a fim de obedecer a tua palavra. Nós precisamos recusar. A Patrícia leu o Salmo 1, né? Feliz o homem. Muitas vezes nós não recusamos. Nós não recusamos a dizer não para um convite que Deus está em todos os lugares, irmãos. Se você pensa que Deus não está no presídio, Deus está no presídio, Deus está no prostíbulo, Deus está na esquina com quem está vendendo droga, porque Ele é Deus, então Ele pode estar em todos os lugares. Mas nós precisamos pedir para Deus nos dar discernimento, para não estarmos em todos os lugares. Muitas vezes nós vamos em lugares que Deus não quer que nós vá, pelo nosso cuidado, pela nossa reputação, ou para nos dar livramento. E aqui o salmista está dizendo que ele recusava
a andar em caminho mau, a fim de obedecer quem? O pastor dele? Não, a obedecer a Deus. Às vezes as pessoas confrontam eu e você por algo que nós não fazemos. Por quê? Você tem medo do seu pastor? Porque o seu pastor vai te dar alguma correção? Não. Eu não faço isso porque eu temo a Deus. Eu não faço isso porque Deus me ensinou na palavra. Que é um meio de eu e você mostrarmos o nosso amor por Deus e fidelidade a Ele quando nós falamos isso. Eu estava ali e eu estava lembrando, em Jeremias, tem um capítulo no qual não me recordo, que fala dos recabitas. O pastor já ouviu, né? Os recabitas em Jeremias, onde Deus fala para Jeremias falar para o povo, que aquele povo recabita, eles vinham de uma descendência de não beber vinho, e eles respeitavam, eles obedeciam essa cultura que veio de geração a geração. E o povo de Israel não obedecia a Deus. A Rose está até assim, porque ela sabe, isso chamou minha atenção. Eu estava ali, porque há muito tempo eu li essa passagem, e eu falei, gente, a pessoa leva aquela cultura que o bisavô falou, a nossa família não vai ingerir vinho, e isso vem de geração a geração e ninguém quebra. E o povo ali, Jeremias fala para o povo que o povo ali não obedecia o Deus dele, que era o Deus Todo-Poderoso. Então nós precisamos disso, gente, porque isso é um jeito de você. Quando alguém fala, você não faz porque você é líder? Porque o seu pastor, se ele souber, põe você de banco. Não, eu não faço porque eu obedeço ao Deus que me salvou, que deu o filho dele, para que hoje eu pudesse ter a garantia da vida eterna. É um meio de você pregar a palavra para a pessoa. Coloca para mim aí, Gá, Provérbios 12, 28. Você está entendendo o que Moisés estava falando para o povo? Temer a Deus, procurar andar em todos os caminhos dele, tendo uma vida de acordo com a vontade de Deus. O caminho do justo conduz à vida. É uma estrada que não leva à morte. Quantas pessoas, e eu não quero falar de quem está lá fora, quero falar de nós que estamos aqui dentro. O pastor estava ministrando aqui, a Ilma foi lá falar comigo. Falei, Ilma, fica quieta, que é com nós que Deus está falando, porque é nós duas que está aqui. Não é que a pessoa que nós pensou, é para nós que está aqui dentro. Não é para quem está lá fora, é para nós que está aqui dentro. Porque a mesma Bíblia diz que o julgamento de Deus começa primeiro dentro da igreja com os filhos dele, conosco. Então, nós temos que saber que o caminho que Deus quer, que é uma vida de acordo com a vontade dele, vai nos trazer vida. E quando eu falo vida, não estou falando que não vamos ter situações para resolver, não vamos ter problemas para resolver, não vamos ter dificuldade. Porque o próprio Jesus já deixou isso muito claro. No mundo tereis aflição. Quem pensa que vir para Jesus vai ter a salvação e vai estar isento de problema, está enganado. Está lendo uma Bíblia que não é a Bíblia que o Senhor Deus deixou escrito para nós. Nós teremos sim. Terceira coisa, que tem onde Moisés ali falou com o povo. Amar e servir ao Senhor de todo o coração. O amor ocorre através de relacionamento. E quando se tem relacionamento com Deus, isso gera confiança, intimidade e companheirismo. Nós precisamos não vir só para receber a palavra do altar, mas nós precisamos fazer com que ocorra, gerar um relacionamento íntimo com Deus. E isso só acontece através da oração, da leitura da palavra, do ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Muitas vezes nós ouvimos muitas coisas e pouco ouvimos da palavra de Deus. Muitas vezes nós lemos muita coisa, mas lemos muito pouco da palavra de Deus, que é o alimento para o nosso espírito, para nos dar força, para que a gente possa ter temor a Deus, para que nós possamos andar no caminho que Deus tem para nós. Então, através da gratidão, nós precisamos ser gratos, independente se a resposta veio ou não.
Vou usar o exemplo da Jaque. Quanto tempo ela tem esse sonho? Mas eu tenho certeza que todo dia ela era grata a Deus de poder levantar e ir trabalhar na casa de alguém para fazer a unha. É gratidão. Ainda que o teu sonho ainda não se concretizou, você e eu temos que ser gratos todos os dias. Louvar a Deus, muitas vezes a gente tem mais uma vida de murmuração do que de louvor a Deus. Isso vai gerar o quê? Vai gerar amor. A gente vai começar a amar a Deus. Eu gostaria que colocasse o Evangelho de João, capítulo 14, Gá, verso 14. João 14, verso 14. João, filho. Às vezes, eu falo, eu amo a Deus. De todo o meu coração, eu amo a Deus. João, filho. Evangelho de João. Mas aí a gente vai olhar. Peraí, acho que eu fui errado. 14, 14. Vê o 15 para mim. Não, vê o 13, é o 13. Isso. Não. Vai no 12. Bom, resumindo. Tá? É onde Jesus diz assim, ó. Quando você diz que me ama, quando você obedece aos meus mandamentos. Resumindo é isso. Eu anotei aqui errado. Tá? Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Quantas vezes eu e você dizemos, eu disse eu aqui, tá? Ah, eu amo a Deus, Rafinha. Mas eu estou obedecendo todos os mandamentos? Ou estou deixando passar alguns? O próprio Jesus fala isso, tá? Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Olha lá, o pastor já achou para mim. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Por isso que nós temos que buscar. Para que aquilo que Moisés falou para aquele povo, nós também, porque eu estou chovendo no molhado aqui. O pastor prega isso direto. Hoje eu só vim trazer uma recapitulação para vocês. Não vim trazer uma revelação. Não. Só vim trazer aquilo que Deus colocou no meu coração para mim estar falando para vocês. Então, amar e servir ao Senhor de todo o coração. O que é servir ao Senhor, pastora? Serviço a Deus. O que é serviço a Deus? É se dispor a ser um diácono, a ser uma professora, a servir aqui dentro, mas também servir lá fora, servir com a tua vida, servir com o teu testemunho, servir de orar para uma pessoa que está precisando, servir de colocar a tua vida, o teu testemunho, para que alguém queira o Deus que você serve. Serviço a Deus. Gá, coloca para mim, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Nós estamos chegando num tempo que os sinais estão mais claros do que a gente possa imaginar. Tudo que nós estamos vendo é sinal, aquilo que está em Mateus 24. Prenúncios da volta de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. Eu e você temos que ter entusiasmo para trabalhar para o Senhor. Nós que trabalhamos aqui na igreja, servindo em qualquer departamento, precisamos ter entusiasmo. Não podemos fazer desse trabalho, tá? A escala. Se eu estou escalado, eu venho. Se eu não estou, eu fico na minha casa. Porque você pode não estar na escala e chegar aqui no templo e Deus precisar de você, como Deus precisou da Sueli, precisou do Bezerrinha, que a Patrícia pediu a ajuda deles. E eles não estavam escalados hoje, mas Deus precisou deles. Então, eu e você precisamos ter entusiasmo, independente do uniforme. A Júlia, a Ermelinda poderiam estar aqui sem, porque elas estariam servindo. O uniforme é só para destacar quem elas são. Mas se elas não tivessem com o uniforme e precisassem, elas tinham que estar a posto. Tem que ter entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Nada, irmão, do que eu e você faça para o Senhor é inútil. Uma pessoa que você impõe as mãos e ora para ela ser curada de uma dor de cabeça, você está servindo a Deus naquele momento. Porque
porque o Espírito de Deus está dentro de você e é você que está naquele lugar com a palavra de cura para a vida daquela pessoa. Então você está servindo a Deus. Até quando você vai para um hospital procurar ajuda para você, Deus coloca alguém do teu lado com alguma situação. Você vai falar, eu também estou mal. Não, você está lá, mas você é um canal, que você vai impor as mãos naquela pessoa e vai orar por ela em nome de Jesus, e ela vai ser curada. Nós vemos isso, a Márcia esteve internada para a cirurgia dela, mas ela estava sempre mandando o nome no grupo de intercessão, de pessoas que estavam ali com ela, com situações piores que a dela, ou talvez menos pior que a dela, mas ela estava mandando ali e a gente no grupo orando. Então você tem que ter entusiasmo. Isso é serviço a Deus. Muitas vezes achamos que serviço a Deus é só estar ali, é só estar aqui, é só estar ali tocando, é estar na escolinha. Não, a sua vida, no teu trabalho, para a tua patroa, para o teu chefe, para o teu colega de trabalho, é serviço a Deus. Você está servindo a Deus com a tua vida. De todo o coração. O que é uma vida consagrada? O que é consagrado é ser separado. Nós precisamos buscar essa separação. Então não vou conversar com meu amigo que usa droga. Não, você vai conversar, você vai fazer o que o amigo do nosso pastor fez por ele. Vou orar por você. Deus vai te salvar e você ainda vai ser um pastor. Ele pode tirar sarro de você? Pode. Claro que pode. É isso que nós não entendemos, porque daí mexe com o nosso ego. Não vou mais orar. Vai para o inferno, miserável. Não, né, Angeline? Aí você vai orar mesmo. E daqui 1 ano, 2, 10, você vai ouvir que aquela pessoa se tornou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tá? Então, uma vida consagrada. No físico, tem lição no discipulado, né? Físico, que fala de físico, temos que se cuidar, temos que saber nos vestir adequadamente, né? No verão, né, a gente tem que saber que aqui é onde nós vem adorar a Deus. Aqui é onde nós vem exaltar o nome do Senhor. Ninguém entra no fórum vestido de qualquer jeito. Por isso que eu estou falando, o povo tem que ter medo, tem temor. Vai lá no fórum de minissaia. Vai lá no fórum com uma blusinha de alça para ver se eu entro, você entra. Vai lá no fórum, irmão, de calça aparecendo a marca da cueca que você usa, Lacoste. Ainda que seja Lacoste do Paraguai, mas não deixa de ser Lacoste, está escrito. Você não entra no fórum. Por isso que eu falei sobre temor. Chega no fórum, 20 minutos atrasado da sua audiência. Já tem outra audiência na tua frente. É isso que nós precisamos recuperar. Ai, pastora, falei, isso está falando para mim. É comigo que Deus tratou primeiro. É comigo, não é com você não. Primeiro foi comigo. Desde o dia que o pastor me fez esse convite, que foi de Deus, porque eu acho que Deus falou, vou falar para ele fazer o convite, porque eu quero tratar, eu quero pegar ela de saia curta. Nós precisamos ter uma vida consagrada, no físico, na mente. A mente é campo de batalha. Nós precisamos pedir para que as fortalezas que impedem que a palavra de Deus venha tomar nossa mente cativa para ela cair por terra. O apóstolo Paulo fala isso em Coríntios, que existe uma fortaleza que impede que nós tomemos posse da palavra, creiamos na palavra de Deus. Então essa fortaleza tem que cair, para que nós nos tornemos cativos à palavra de Deus. O Espírito, como que você alimenta o teu Espírito? É com a palavra, é com a oração. Se nós estamos alimentando com outras coisas que é do mundo, outras coisas. Quando eu falo do mundo, gente, o que mais tem hoje em dia? WhatsApp, Facebook, Instagram. Por que o pastor lança jejum? Mas posso fazer jejum de WhatsApp? Deve. De Instagram? Deve. Porque é o que toma o nosso tempo. Porque o nosso espírito precisa estar forte. O nosso espírito precisa estar pronto, porque o nosso espírito é que nos dá ligação com Deus. E quando nós estamos assim, a nossa fé é fortalecida quando a palavra vem até nós. E hoje é um culto de Santa Ceia, é um culto onde nós fazemos um check-up da nossa vida.
Nós não podemos toda a Santa Ceia. Um dia eu estava falando com a pastora Marcinha, e ela estava comentando, eu e ela falando, ela falou, nossa, pastora, teve uma época na minha vida que toda a Santa Ceia eu pedia perdão pelo mesmo pecado. Ela pegou, ela mesma se rebelou contra isso. Ela falou, não aceito toda a Santa Ceia. E eu achei isso legal, porque nós não podemos toda a Santa Ceia nos colocar diante de Deus para falar, Senhor, me fortalece com essa Santa Ceia para que eu não minta mais. Senhor, me fortalece com essa Santa Ceia para que eu não fale mais palavrão. Nós temos que lutar, porque não é com as nossas armas, o Espírito de Deus está dentro de nós. Ele está para nos ajudar. Então nós precisamos disso. Deixa eu ver aqui. Aí ele vai falar sobre os mandamentos, no verso 13. E eu ali separei, todo mundo conhece os 10 mandamentos, né? Ali Moisés já tinha passado os 10 mandamentos. Não, adorarás o Senhor teu Deus, não roubarás, não adulterarás. Mas Jesus, ele foi tão lindo, que ele veio e resumiu esses 10 em 2. Coloca para mim, Gabriel, fazendo o favor. Marcos 12, Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso de número 29. Nós vamos ler o 29 até o 31. Jesus respondeu, o mandamento mais importante é este. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, que seria o primeiro mandamento dos 10. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. 31, filho. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é mais importante que esse. Ou seja, o primeiro ele repete, que amarás somente o Senhor, não terá outros deuses, não terá outro ídolo no seu coração, que ídolos não é só imagem, ídolos é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. O meu marido pode ser meu ídolo, os meus filhos podem ser meus ídolos, o meu carro pode ser meu ídolo, o meu pastor pode ser meu ídolo, o meu chefe pode ser meu ídolo, o meu celular pode ser meu ídolo. Tudo que toma o lugar de Deus pode se tornar o seu ídolo. A diversidade que você vive, se você não vigiar, se torna o seu ídolo. Sabia? Porque daí toda vez, como você está? Aquela situação, ainda Deus não resolveu. Como você está? Deus ainda não me deu a vitória. Não sei o que. Se torna o seu ídolo. E Deus, onde que está? E aí ele dá o segundo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu e você amamos o próximo, nós não vamos adulterar, porque amamos o próximo. Eu não quero que o meu marido adultere, então também não vou adulterar contra ele. Eu não quero que me roube, então também não vou roubar. Então o segundo mandamento veio, e ali já está englobado os outros 9. Jesus só fez um resumo. Não mudou nada. Continua sendo os 10, que Jesus ali, para simplificar, se tornou em 2. Amarás o Senhor teu Deus, somente a Ele como seu Senhor, e o teu próximo como a ti mesmo. O que eu não quero que faça para mim, eu não farei para os outros. Trazendo aqui em miúdos, como dizem os pregadores chiques, contextualizando, né? O que os antigos já diziam, o que você não quer que faça para você, não faça para os outros, né? Que é isso aqui que Jesus está falando. Tá? Conclusão, queridos. Nós precisamos buscar a ajuda do Espírito Santo. Culto de oração é um culto onde você se coloca para pedir para Deus que o Espírito Santo seja na tua vida para te ajudar nas tuas dificuldades, para te ajudar naquilo que você sozinho não vai conseguir. Quantas vezes você já foi falar de Jesus para as pessoas e as pessoas falam, quando eu parar de beber, de fumar, de mentir, de adulterar, eu vou para Jesus. É a chance de você dizer para ela, sozinho você não vai conseguir. Porque eu era assim, e quando eu dei um passo de fé, o Espírito de Deus veio morar em mim, e eu comecei a ouvir a palavra, e eu comecei a orar, e eu comecei a buscar, e Deus foi me ajudando, e eu fui vencendo.
fui sendo liberto, estou em obras até hoje, porque nós estaremos em obra até Jesus voltar, para que ninguém se ache que é o tal. Porque se a pessoa estiver perfeita, ela toma o lugar do Espírito Santo, e aí a coisa complica, ela se torna um Satanás, ela não se torna um servo de Deus, porque foi isso que aconteceu com Lúcifer. Então, por isso que nós temos que, dia a dia, ir trabalhando a nossa salvação. Ah, mas eu já estou salvo, sim, mas e se aperfeiçoando? Para quem? Para Deus? Não, Deus sabe o que eu vou pecar amanhã. Eu não sei se amanhã eu vou pecar, mas Deus sabe. Porque Ele está no meu amanhã, mas eu não sei. Mas é para que a nossa vida sirva de testemunho e estímulos para outras pessoas. Precisamos buscar a ajuda do Espírito Santo. Precisamos temer a Deus. Precisamos amá-lo de todo o nosso coração e obedecer. Porque falar que ama é uma coisa, mas ali o próprio Jesus já disse para nós: se me ama, me obedece. Tem coisas que Deus pede para nós que é tão simples de obedecer, mas nós deixa passar adiante, né? Às vezes Deus fala: se cala numa situação. Você vai lá e fala: ah, mas eu tinha razão. Mas o que é melhor? Obedecer a Deus ou ter razão? A gente vai olhar para a Bíblia, os personagens da Bíblia que tinham razão, mas preferiram obedecer a Deus. Se calar e deixar que Deus tomasse frente da situação, né? Então, amar a Deus de todo o coração, primeiramente, é buscar obedecê-lo. Nas pequenas e nas grandes coisas. Com Deus é diferente do mundo. No mundo, se você roubar uma agulha, é uma coisa. Se você roubar um carro, é outra. Para Deus é tudo igual. Servi-lo, né? Servir a Deus, na obra e fora da obra. E servir ao teu próximo, com a tua vida. Dando testemunho, dando oração, falando do que Deus já fez na tua vida. Hoje é manhã de Santa Ceia. Se eu e você fizermos isso que Moisés fala em Deuteronômio 10, verso 11, verso 12 e 13. Tudo que nós temos aprendido no discipulado vai fluir de uma forma natural. Nós vamos dar fruto de transformação e nós vamos dar fruto de ganhar almas. Porque uma coisa está ligada com a outra. Porque a obediência gera bênção. E isso tudo está englobado nas bênçãos que Deus tem para nós. Então, que nesta manhã, em nome de Jesus, o Espírito de Deus possa ter falado ao teu coração através da minha vida. Porque comigo Deus vem falando desde aquele dia que o pastor me fez o convite. E eu quero dar um testemunho aqui daquele dia. O pastor sabe, eu estava com uma enfermidade, não estava nem vindo na igreja, não podia nem vir, mas era a ceia e eu vim. E aí o pastor me falou: pastora, você está em condição de me ajudar? Eu falei: sim. Mas eu vim dizendo para Deus: Senhor, eu preciso da cura. E ali eu tomei a ceia e fui para minha casa. Não contei isso para o pastor. E eu comecei a sentir algo diferente. E aí eu fui, né, se avaliar dentro do que tinha que avaliar. E para a glória de Deus eu fui curada naquele domingo, depois que eu saí daqui da ceia. Então não faça da ceia simplesmente uma partícula de pão e um cálice de vinho. Faça da ceia o remédio de Deus para o teu corpo físico, porque às vezes você pode estar aqui nesta manhã com alguma enfermidade no teu corpo físico, na tua carne. O Senhor pode e quer te curar. Talvez seja na alma, uma falta de perdão, uma mágoa, uma tristeza. É você e Deus, irmão, porque a Bíblia já fala: examine-se cada um a si mesmo. Nem o pastor, que é o nosso pastor, pode examinar a nossa alma. Mas o nosso Pai que está no céu pode. Porque dentro de você tem alguém que tem o raio-x da tua vida, que é o Espírito Santo de Deus. Então, não faça da ceia religiosidade. Ai, eu vou na ceia, senão o pastor Marcos me pisca. Ai, meu líder me pisca. Ai, não sei. Não. A ceia é onde nós nos assentamos e reafirmamos a nossa aliança com o nosso Salvador. Amém? Vem, pastor. Posso orar por você até o nosso pastor chegar aqui? Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus, eu agradeço por essa palavra, Senhor. E eu peço que o Espírito Santo de Deus continue ajudando os meus irmãos a buscar o favor do Senhor, para que possamos a cada dia fazer o que o Senhor espera de nós.
que nós obedeçamos a Tua palavra e Te amemos de todo o nosso coração, Pai. Cada um tem uma dificuldade, mas todos aqui foram escolhidos pelo bom pastor. Tua palavra diz que não fomos nós que te escolhemos, mas o Senhor escolheu a nós. Então o Senhor sabe da necessidade de cada um. Eu peço que nessa Santa Ceia, Senhor, se houver alguém enfermo aqui, que a cura se manifeste na vida dessa pessoa. Se houver alguém aqui, Pai, que o diabo tem dito que ele já venceu, esse pecado na vida dessa pessoa vai ser a derrota dela no mundo espiritual. Eu peço que em nome de Jesus, após ela tomar a ceia, ela vai encontrar força no Senhor e na Tua palavra. E ela vai vencer esse pecado. E ela vai Te agradecer, porque a Tua palavra é fiel. O Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, a verdade é o poder do Espírito Santo. Eu entrego os meus irmãos, as minhas irmãs a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém?